Olá, eu sou Ricardo Alexandre, autor do livro Direito Tributário Esquematizado e o seu professor no livro-aula de Direito Tributário. A ideia que norteou a elaboração do livro-aula foi exatamente a de transmitir para você, na tranquilidade da sua casa, a mesma qualidade de informação que você já conhece do nosso livro-texto. Os mesmos posicionamentos serão seguidos, o mesmo estilo será adotado. Nos pontos em que há controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça será nosso guia. Quando a controvérsia ainda remanescer, nós nos orientaremos pelo que eu chamo de jurisprudência de banca, que são aqueles posicionamentos que CESP, ESAF, Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, a examinadora que elabora a prova do seu concurso público, gosta de seguir nesses casos concretos. Então, as controvérsias, repito, serão resolvidas sempre adotando como parâmetro não o posicionamento do doutrinador A, do doutrinador B. O parâmetro será o que vale na prática, tanto da prática jurisprudencial quanto na prática da prova de concurso público. Haverá uma correspondência, quase que uma ligação umbilical entre o que está no livro-texto e o que está no livro-aula. A ideia básica é que o capítulo 1, que, por exemplo, trata das noções iniciais de direito tributário, trata dos conceitos básicos que serão fundamentais para o entendimento da matéria, esse mesmo conteúdo estará no nosso livro-aula. A ideia é seguir religiosamente o que está colocado no livro-texto e transpor usando da tecnologia para o nosso livro-aula. O nosso primeiro capítulo, como nós citamos, ele vai tratar desses conceitos iniciais em matéria tributária. Vai falar do tributo como uma fonte de receita. Afinal de contas, o Estado tem diversas outras fontes de receita. O tributo, como nós vamos ver, é a principal dessas fontes de receita, mas não é a única. Além disso, nós vamos perceber que o tributo não serve apenas como uma fonte de receita. O tributo também é um forte instrumento na mão do Estado para que ele intervenha em situações sociais, em situações econômicas, mostrando que o tributo pode ser utilizado para arrecadar, pode ser utilizado para intervir. Então, nós vamos estudar inicialmente o tributo dentro deste panorama da atividade financeira do Estado. Logo a seguir, nós vamos tratar da definição do nosso objeto de estudo. Vamos analisar ponto a ponto a definição de tributo. Afinal de contas, na prática, quando um juiz enfrenta uma questão tributária, a primeira coisa a ser analisada é se aquilo que ele está analisando é realmente tributo. Após saber se é tributo, faz-se necessário descobrir qual é a espécie daquele tributo. Se ele é um imposto, é uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório, uma contribuição social. Todo esse esforço para verificar se é tributo e qual a espécie do tributo em caso da afirmação ser verdadeira, é tributo, todo esse esforço ele é exigido para que se descubra o regime jurídico aplicado àquela cobrança. Se você descobriu que é um tributo, obviamente vão ser obedecidas as regras específicas em matéria tributária. A legalidade, ele só vai poder ser criado por lei, em regra só vai poder ser aumentado ou diminuído por lei. A anterioridade, a noventena, criado o tributo, a cobrança só pode ser feita no exercício seguinte, anterioridade, e depois de passados pelo menos 90 dias da data da criação, a noventena. Se não é tributo, as regras aplicáveis serão diferentes. Por exemplo, de certa feita, o judiciário estava analisando o aumento daquele valor que se paga para que você ande no transporte coletivo, o que você paga para o ônibus te levar de um local para outro. Se fosse um tributo, não poderia aquela passagem ser aumentada e cobrada de imediato, nem poderia ser aumentada numa mera reunião de autoridades. O judiciário entendeu que não era tributo, era um preço público e que, portanto, o aumento não obedeceria os princípios tributários. Então, veja a importância de se verificar se é tributo ou não. Depois, verificando que um determinado tributo é uma taxa, você vai analisar as características específicas da taxa, que serão todas estudadas aqui. Então, o nosso mundo tributário vai ser aberto paulatinamente para vocês. Primeiro, verificando qual é a finalidade do tributo, ou quais são suas finalidades, porque não é apenas uma. Depois verificando a definição de tributo e as características de cada uma das espécies tributárias para que nós sejamos capazes de enquadrar qualquer cobrança que nos esteja sendo feita dentro do regime tributário ou não.
Então, para iniciar esse nosso primeiro capítulo, nós devemos recordar que o Estado, esse ente abstrato, ele existe com apenas uma finalidade, que é a de proporcionar o bem comum daquele grupo de pessoas que está num determinado território. Só que para chegar à consecução do bem comum, o Estado precisa construir hospitais, abrir estradas, pagar servidores públicos. Isso tudo demanda dinheiro. E como é que o Estado vai obter esse dinheiro? Normalmente, mediante a cobrança de valores à sua própria população. Ele obtém esses recursos normalmente por meio dessa cobrança. Agora, estes valores são obtidos seguindo dois tipos diferentes de regimes jurídicos. Na realidade, muitas vezes o Estado se despe de suas prerrogativas de Estado, se despe de suas vantagens que ele tem normalmente no ordenamento jurídico e age como se fosse um mero particular. Isso acontece, por exemplo, quando o Estado aluga um imóvel que lhe pertence. Então, o Estado é proprietário de um imóvel e aluga para você como particular. Preste atenção no seguinte, você não é obrigado a assinar um contrato de aluguel com o Estado. Você pode assinar um contrato de aluguel com um particular. Você pode decidir por comprar um imóvel. Mas no momento em que você usa a liberdade que o direito privado lhe dá e assina um contrato de aluguel, a partir dali você passa a mensalmente pagar valores que vão consistir em receitas públicas. O Estado estará obtendo receitas que serão importantes para o desempenho de sua atividade econômica. Agora, de maneira diferente, quando o Estado te cobra um tributo, ele não te dá qualquer oportunidade de decidir entre pagar ou não pagar. Eu costumo dizer que, por exemplo, os impostos são o tributo do correr à sacolinha. É o Estado correndo a sacolinha para arrecadar recursos para distribuir com a coletividade. Basicamente funciona assim. Que casa legal você comprou, hein? Então, IPTU para distribuir com a galera. Ah, como está ganhando bem, não é? Imposto de renda. Vendeu muito ICMS, importou imposto de importação, exportou imposto de exportação. Então, na realidade, em cada I de imposto, você vê claramente o particular manifestando uma riqueza e o Estado com a sacolinha para trazer recursos para a coletividade. Agora, o mais importante, você não paga o tributo porque quer pagar. Você não paga o tributo porque quer ajudar a coletividade. Ninguém normalmente paga um tributo com um sorriso no canto da boca. Paga porque é obrigado. Então, o regime jurídico de cobrança é diferente. Prestem atenção na dicotomia. No contrato de aluguel, você vai pagar porque assinou o contrato. No caso do tributo, você vai pagar porque é obrigado a pagar. A lei te obriga a pagar. Então, o regime jurídico é diferente. Contrato de aluguel, predominantemente de direito privado. Eu sempre falo predominantemente porque, na realidade, o Estado é como um certo rei Midas, que tudo que tocava virava ouro. Na realidade, tudo que o Estado toca, ele traz para si algumas prerrogativas, traz algumas pintinhas de direito público. Agora, a predominância é do direito privado, do direito civil. Da mesma forma, quando a gente raciocina para as receitas chamadas, que nós vamos denominar de receitas derivadas, que são receitas de direito público, o Estado obtém dinheiro, mas, diferentemente, ele se utiliza das prerrogativas de direito público. Não há sua manifestação de vontade. É direito público mesmo. Quando eu falo em direito público, é porque estará presente aquilo que a gente chama de poder de imperium. É o Estado te impondo algo sem que te dê oportunidade de manifestar a sua vontade. Tudo isso que eu citei é resumido numa famosíssima classificação que a gente estuda mais em direito financeiro, mas que, entretanto, será muito importante para o estudo do direito tributário, que é a classificação que divide as receitas como originárias ou derivadas. E para que a gente entenda bem, vamos lá na lousa eletrônica para que a gente veja de maneira esquematizada. Vejam só. As receitas públicas, olha, entrou dinheiro nos cofres públicos, se trata de receitas públicas. Elas são classificadas originariamente como originárias ou derivadas. A característica fundamental das receitas originárias é que elas se originam do patrimônio do próprio Estado. Vejam bem, o patrimônio do Estado está sendo explorado quando ele, que é proprietário de um imóvel, aluga esse imóvel para um particular. Da mesma forma acontece quando o Estado resolve criar uma empresa e obtém recursos mediante a prestação de serviço ou a venda de bens por parte dessa empresa. Vejam bem,
A Caixa Econômica Federal pertence, digamos assim, à União Federal. Quando a Caixa Econômica ela faz contrato com particulares que lá abrem contas, a Caixa acaba obtendo receitas. Ela faz empréstimos e obtém receitas com juros. A Caixa Econômica Federal, como todos os bancos, cobra tarifas. E essas tarifas vão se incorporando ao patrimônio da Caixa. Como ela pertence, digamos assim, à União Federal, as receitas obtidas pela Caixa, boa parte delas podem ser consideradas receitas públicas. E são receitas de direito privado. São receitas originárias. Afinal de contas, a União utilizou do seu patrimônio para criar uma empresa e obter recursos com essa empresa. São todas receitas originárias. Já as nossas receitas derivadas, ao contrário, elas derivam, se originam do patrimônio do particular. Não é o Estado que vai utilizar do seu patrimônio para obter recursos. Pelo contrário, o Estado vai obrigar que o particular retire do patrimônio privado mesmo receitas para entregar para os cofres públicos. São receitas de direito público, né? De direito público em que o Estado obriga o particular a contribuir. São receitas que se originam, portanto, do patrimônio privado. Além disso, nós podemos dizer, como já foi citado, né, que é outra diferença, a predominância do regime jurídico de direito privado nas receitas chamadas de originárias, enquanto há a predominância do regime jurídico de direito público nas receitas que nós chamamos de receitas derivadas. Além desse aspecto, nós podemos também constatar que há uma característica da receita originária que é que o Estado explora seu próprio patrimônio, enquanto nas receitas derivadas o Estado usa do seu poder de império e obriga o particular a contribuir com sua atividade. É uma contribuição, decorre da solidariedade social na maioria dos casos. Mas é uma solidariedade na marra. Você não é solidário porque acha que deve ser solidário. Você é solidário porque a lei lhe obriga a ser solidário. Além disso, nós podemos citar como exemplos das receitas chamadas de originárias, as receitas de aluguéis e receitas de empresas públicas e sociedades de economia mista, como nós citamos o caso da Caixa Econômica, que é uma empresa pública, e poderíamos citar também o caso da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. O Estado está explorando um patrimônio que lhe pertence e obtém recursos que são recursos importantes para a atividade estatal. Por fim, como exemplos de receitas públicas derivadas, nós temos os tributos, as multas e as reparações de guerra. Preste atenção no seguinte, tributo e multa, como nós vamos perceber pela própria definição de tributo, são bastante semelhantes. Entretanto, há uma diferença marcante. A multa é o que o tributo, por definição, está proibido de ser. A multa é punição, a multa é sanção por ato ilícito. Você fez algo de errado e vai ser punido por este algo de errado que você fez. Então, se vocês olharem a definição de tributo, vocês vão ver que lá é um tópico que diz tributo não é sanção por ato ilícito, enquanto a multa, que a gente sabe que é sanção por ato ilícito. Então, há uma diferença marcante entre os dois, mas eles se assemelham no ponto em que são cobrados num regime de direito público. São cobrados independentemente da vontade do particular. Você manifesta a riqueza e a consequência é que vai ter que pagar o tributo. Você pratica um ato ilícito e a consequência é que vai ter que pagar a multa. Em nenhum dos casos você manifestou vontade de verter para os cofres públicos determinada receita. Você vai ser obrigado a pagar, então nós estamos diante de uma receita de direito público que vai se enquadrar como uma receita derivada. Agora, muita atenção ao seguinte, dentre os exemplos citados de receitas derivadas, receitas de direito público, aparecem as chamadas reparações de guerra. Eu mantive esse exemplo nos nossos slides, mantive no livro escrito Direito Tributário Esquematizado, justamente porque ainda aparecem em prova tais exemplos. Na prática atual, não é comum a cobrança dessas reparações de guerra. Porque prestem atenção no seguinte, reparação de guerra é algo que eu comparo a ônus da sucumbência numa ação judicial, só que bastante injusto. Porque vejam bem, numa ação judicial, se A e B estão litigando por um imóvel e A comprova que o imóvel lhe pertence e está erroneamente nas mãos de B, a consequência é que A, além de manter a propriedade do imóvel,
vai ter o direito de ser, digamos assim, ressarcido pelas despesas que teve para contratar um advogado. Ora, afinal de contas, se eu tinha meu imóvel, um particular está me causando problemas e eu preciso contratar um advogado para ir para a justiça, eu tive um prejuízo causado por este particular. Então, este particular que deu causa ao litígio, ele vai ter que me ressarcir pelos gastos que tive com o advogado. Então, o ônus da sucumbência, que é bastante justo. Afinal de contas, o processo foi decidido por um juiz que, pelo menos na teoria, é uma criatura equidistante, não é parte daquele processo, não é parte, é imparcial. Na reparação de guerra acontece algo semelhante. Ou acontecia uma vez que atualmente isso não é mais feito, né? O país que venceu a guerra, o povo vencedor, impunha ao povo vencido uma reparação. Vejam que sacanagem, né? O cara já perdeu a guerra, já está em situação complicada economicamente também, e agora vai ter que indenizar o vencedor. A sacanagem que eu citei é o fato de que não há necessariamente na figura do vencedor a pessoa que está correta. Não é porque um país venceu a guerra que ele está certo, ele é o mais forte. Mas mesmo assim existiu historicamente essa reparação de guerra. E analisando as características dessa reparação de guerra, a gente percebe com absoluta clareza que é uma prestação de direito público, que o povo vencido não pagava uma prestação ao povo vencedor num regime contratual, com a liberdade da manifestação de sua vontade. O povo vencido era obrigado a pagar ao povo vencedor essa prestação, o que a caracteriza claramente como uma receita derivada. Então, em provas de concurso público, ainda é comum a menção a receitas derivadas, que são, dentro dessas classificações, exemplificadas pelos tributos, multas e pelas reparações de guerra. Agora, muito bem, preste atenção no seguinte. Nós dissemos que o tributo é uma fonte de receita nas mãos do Estado. Isso é correto, mas é uma visão extremamente unilateral de um assunto que pode ser visto por diversos prismas. Afinal de contas, com o passar do tempo, o Estado percebeu no tributo um forte mecanismo para intervir em situações sociais ou em situações econômicas. Imagine, por exemplo, que numa determinada circunstância histórica, um governo resolva instituir um imposto de importação sobre veículos automotores. Imagine que esse imposto ainda não exista. O governo, querendo aumentar a arrecadação, cria o imposto de importação. Consequência natural: as importações vão diminuir. Afinal de contas, os veículos nacionais vão se tornar mais atraentes. Então o governo percebe que houve um efeito colateral dessa sua medida que visava inicialmente arrecadar. Com o passar do tempo, o governo pode perceber que esse efeito, que parece ser meramente um efeito colateral, ele é um efeito que pode ser o principal para a atuação estatal, que é o efeito de intervir numa situação social ou intervir numa situação econômica. É a utilização extrafiscal do tributo, como nós vamos detalhar daqui a pouquinho. Agora, percebam o seguinte: o tributo, ele é criado e acaba sendo de qualquer forma uma fonte de receitas para o Estado. Porque mesmo quando o Estado cria para intervir, na prática ele acaba arrecadando também alguma coisa. Então ele vai ter um efeito colateral de arrecadar. Olha que interessante. Às vezes o Estado cria o tributo e acaba vendo como efeito colateral uma mudança no comportamento dos agentes econômicos. Agora, às vezes ele cria o tributo para intervir e acaba vendo como consequência uma arrecadação. Então, o efeito colateral sempre estará em paralelo e, como nós vamos demonstrar mais à frente, na prática, a gente nunca pode dizer que um tributo foi criado só para arrecadar. Afinal de contas, os tributos não são neutros, eles acabam gerando alguns efeitos sobre os agentes econômicos. Também não podemos dizer que um tributo foi criado exclusivamente para intervir no domínio econômico. Afinal de contas, todo tributo, por ser tributo, já arrecada e traz dentro de si alguma finalidade arrecadatória. Agora, antes de tratarmos disso, antes de analisarmos com mais detalhes a finalidade da tributação ou as finalidades da cobrança de tributos, nós precisamos entender por que eu citei que o tributo é uma fonte de receita, mas não é a única. Mas, apesar disso, é a principal. Porque, vejam bem, as receitas originárias também tiveram, durante um grande período de tempo, uma grande importância. Só que, cada vez mais, elas têm perdido importância. Basta que eu cite para vocês um fenômeno que demonstra com clareza a perda de importância das receitas originárias, pelo menos com relação ao seu montante.
a privatização. Quando o Estado, ele, por exemplo, deixou de ser, vamos simplificar, o proprietário da Companhia Vale do Rio Doce, efetivamente ele deixou de obter receitas com o lucro da Vale. Deixou de obter receitas originárias. Inclusive é bom lembrar que os grandes defensores da privatização da Vale alegam que após a privatização, a Vale passou a verter para os cofres públicos bem mais recursos por meio de tributos do que o que vertia por meio de distribuição de lucros. Percebam a consequência disso para o assunto que nós estamos estudando. As receitas que eram originárias, que vinham dos lucros obtidos pela Vale, passaram a ser predominantemente receitas derivadas, que vinham da tributação que o Estado faz sobre a Companhia Vale do Rio Doce. Então, nós tivemos uma diminuição de receitas originárias e um aumento de receitas derivadas. Inclusive, alguns autores acreditam a esse fenômeno privatização o aumento da carga tributária que ocorreu nos últimos anos. Porque, vejam bem, como o pessoal fala, né, economia é cobertor de pobre, né? Cobre a cabeça, descobre os pés, passa fios nos pés, cobre os pés, descobre a cabeça. Se você precisa da mesma quantidade de recursos para desempenhar as atividades estatais e perdeu certas receitas, você vai ter que recuperar em algum local. Então, alguns defendem até essa tese de que está no fenômeno de privatização uma das causas, que existem diversas outras, para o nosso aumento de carga tributária. Muito bem, essa questão de privatizar ou não é uma questão até ideológica, mas as questões ideológicas devem ser resolvidas no parlamento. E eu quero que vocês percebam que o povo brasileiro, em Assembleia Nacional Constituinte, disse claramente que o Estado só deve explorar a atividade econômica em situações excepcionalíssimas. Então, independentemente da ideologia que você adote, saiba que consta na nossa Constituição um dispositivo que diz claramente que o Estado, somente em situações excepcionalíssimas, ele deve explorar a atividade econômica, deve produzir bens e serviços destinados ao mercado. A regra é que essa exploração deve ser feita pelos particulares. Vamos dar uma olhada no texto constitucional, artigo 173, em que está essa decisão política fundamental. Alguns podem não gostar ideologicamente, mas ela está lá. Foi a decisão que nós brasileiros tomamos em Assembleia Nacional Constituinte. Vamos lá à lousa para que a gente perceba como é que isso foi colocado no texto constitucional. Olha só, o artigo 173 da Constituição diz que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Houve uma época em que se entendeu que os particulares não teriam recursos suficientes para criar um caríssimo sistema de telecomunicações. Naquela época, o Estado criou a Telebrás e, com recursos estatais mesmo, passou a prestar esse serviço, criou essa estrutura. Se entendia que é de relevante interesse nacional, um interesse coletivo, ter um sistema de comunicações eficiente. Se entendeu aquela época. No momento em que se entendeu que a iniciativa privada já estaria em condições de prestar esse serviço com qualidade, de fazer os investimentos necessários à prestação de um bom serviço, bem, cumpriu-se a Constituição. Se não há mais esse interesse relevante em o Estado explorar diretamente, se a iniciativa privada tem condições de fazê-lo, que se passe para a iniciativa privada. Se a gente entende que um sistema de transporte é importante para o imperativo de segurança nacional, que o Estado desenvolva esse sistema de transportes. Se em um determinado momento histórico não se entende mais dessa forma, é imperativo constitucional que se passe isso aí para a iniciativa privada. Eu não estou aqui tentando migrar para outra área, né, começar a discutir aqui direito econômico, mas na realidade eu quero que vocês percebam que nossa decisão política fundamental foi a de colocar a exploração de bens ou de serviços, prestação de serviços para a iniciativa privada como regra e não como uma exceção. Agora, dentro do panorama que traçamos, percebam o que eu havia citado. O tributo, ele é uma fonte de receita e é a principal fonte de receita do Estado. Eu digo que ele é principal porque relembremos das fontes de receita. Em primeiro lugar, tributo é uma das receitas derivadas. Existem outras,
Mas as multas, por exemplo, elas são criadas para não serem arrecadadas. No mundo ideal, as multas não vão ser arrecadadas porque o ideal é que as pessoas não cometam as irregularidades que são geradoras de multas. Então, por exemplo, quando se criou a multa para quem não usava cinto de segurança, essa multa foi criada não para arrecadar, foi criada para que as pessoas passassem a adotar o comportamento de usar o cinto de segurança. E esse exemplo também nos demonstra com absoluta clareza que as multas com finalidade arrecadatória, porque muitas pessoas falam que o Estado cria multa com finalidade arrecadatória, quem nunca ouviu falar na tal da indústria das multas? Mas essa indústria das multas, ela não funciona muito bem a longo prazo com uma multa só. Porque percebam, quando criaram a multa para quem não usava cinto de segurança, obviamente essa multa arrecadou bastante durante um período de tempo. Mas depois, vocês sabem muito bem o que aconteceu. O comportamento de colocar o cinto de segurança tornou-se absolutamente automático e a arrecadação dessa multa caiu bastante. Então, mesmo que o Estado, num determinado momento, resolva criar uma multa com finalidade arrecadatória, esse objetivo não vai ser atingido ao longo do tempo. Então, dentro das receitas derivadas, tributo arrecada bastante, multa não é um bom arrecadador e reparações de guerra praticamente não mais existem. Então, os tributos são, por excelência, a receita derivada mais importante. E como nós citamos, as receitas originárias, historicamente, têm diminuído por conta do fenômeno da privatização, que a gente falou que é uma decisão política fundamental nossa aqui no Brasil, mas se nós formos analisar a maioria dos países do mundo, a tendência tem sido que a exploração de atividade econômica, prestação de serviços e venda de bens tem sido feita pela iniciativa privada. Então não é só no Brasil, na maioria dos países do mundo, a receita tributária tem muito mais relevância do que as demais fontes de receita. Então aprendemos nessa nossa primeira aula, primeiro, que o tributo é uma fonte de receita, mas não é a única. Apesar de não ser a única, o tributo é disparadamente a maior fonte de receita à disposição da nossa coletividade. Na nossa próxima aula, nós vamos detalhar a parte relativa às finalidades da tributação. Já adiantei para vocês que o tributo, apesar de ser uma fonte de receita, ele não é apenas isso. Ele é um forte instrumento nas mãos do Estado para que ele possa intervir no funcionamento da economia, intervir em situações sociais. Então nós vamos detalhar finalidade fiscal, finalidade extrafiscal e também uma cuja terminologia está até caindo em desuso, que é a finalidade parafiscal da tributação. Até lá!